Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana de títulos. Saímos com o primeiro campeão da temporada 2025 do futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, que foi campeão aí. E de muita coisa acontecendo nos estaduais, coisas tristes e pesadas que a gente vai conversar. E uma rodada muito intensa, uma rodada que já vai encaminhando para os finalmente dos estaduais, né? Tem estadual aí que já está indo praticamente para a última rodada no próximo final de semana. Então fica ligado aqui no Na Rede com toda hora que você vai ter sempre as análises, as melhores análises dos melhores times da Série A do futebol brasileiro. Bom, vamos começar então conversando. Para você pedir eu pedir aqui para você o seu like, a sua inscrição no canal, se você é a primeira vez que você está vindo aqui. Se inscreve no canal, dá essa força, viu? Para eu conseguir atingir uma gama maior de pessoas nessa concorrida plataforma que é o YouTube. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Na Rede Rodar. Vamos conversar então sobre a rodada do final de semana. Começou no sábado, teve jogos no domingo e hoje também na segunda-feira com uma rodada adiantada do Campeonato Paulista. Bom, vamos começar então pelo sabadão, que já começou com clássicos, e foi no sábado, infelizmente, que a gente teve a maior fatalidade, talvez, que a gente vai ter ao longo desse ano, eu espero. Que a gente não tenha, espero ainda que a gente não tenha outras ao longo de 2025, né? A gente já teve uma briga no clássico majestoso entre as torcidas do Corinthians e do São Paulo, e voltamos a ter uma cena infeliz nesse final de semana, que foi no embate entre Sport e Santa Cruz, aonde as torcidas, né, rivais ali do Sport e Santa Cruz se degladiaram antes do jogo, né? E eu acho que isso, cara, beira o absurdo. Não só o absurdo de estar acontecendo, mas o absurdo da impunidade, da gente não ter uma simples segurança de ir ao estádio e assistir uma partida, de ver um clássico. Quantas pessoas, quantos torcedores do Santa Cruz do Sport não vão aos clássicos, não vão aos jogos assistir, porque sabem que todo jogo vai ter isso. Todo jogo entre Santa Cruz e Sport acontece uma briga fora do estádio. Isso não vai mudar. Não vai mudar você tirar o público do estádio, fazer o time jogar com os portões fechados. Inclusive, pro jogo de amanhã, entre Sport e Fortaleza, a medida protetiva de portões fechados na Ilha do Retiro já iria começar. Só que os advogados do Sport revogaram essa decisão da governadora e acabou que o jogo de amanhã terá sim torcida do Sport e também do Fortaleza, obviamente. Eu já vou comentar sobre essa decisão, tá? Mas entende como a lei, a punição não persiste no Brasil? Você comete um ato de vandalismo bizarro, como foi as brigas, inclusive com violência sexual em um desses torcedores. Uma cena bizarra, cara. Se você não viu, eu não recomendo que você veja, porque é uma cena muito pesada mesmo, é de doer o coração, de doer a alma de qualquer ser humano. Porque essas pessoas que foram lá são selvagens e deveriam ser tratadas como tal. Não são torcedores, não são torcedores que vão para o estádio incentivar, são torcedores que pensam apenas neles, brigam, se degladiam, se matam fora do estádio. Aliás, se matam não, porque é a única regra que eles respeitam, e olha que grande regra é essa, né? Não matar. Né? Você não pode matar o outro. Você pode bater, fazer o cara ficar em coma, mas não significa que você matou ele, né? Então, tudo bem. Assim, tudo bem. Cara, é absurdo que a gente teve. E sobre a medida, o Ministério Público também tem muita culpa nisso. Porque não é de hoje que a segurança no país como um todo, e isso foge muito do esporte, foge do futebol, tá decaindo, né? A gente não tem mais segurança de sair na rua, não tem mais segurança de ir e vir. É um direito básico da gente, a gente não tem esse direito, né? De ir e vir com segurança, com tranquilidade, de sair na rua com tranquilidade. Não é questão de presidente, não é questão de governador, é só questão de pessoas que deveriam estar pensando mais no povo, né? No povo que vai para assistir um jogo, no povo que vai para o shopping, no povo que vai no mercado, que vai comprar uma carne para o final de semana, que vai fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. E essas pessoas não têm mais essa confiança, essa segurança de fazer isso. Então falta esse cuidado a mais, né? Sair um pouquinho da zona de conforto de, teve briga, torcida única, ou sem torcida. Essa canetada, resolver isso na canetada, sem ter mão de obra, sem colocar a mão na massa, para mim não vai mudar nada. Ano que vem, ou se tiver um Santa Cruz Sport na fase de mata-mata, vai ter de novo. Inclusive, se for no mando do esporte, vai ter briga de novo. Assim como espero, infelizmente, que vá ter em esporte náutico,
Fortaleza Esporte, sei lá, alguns clássicos pelo Nordeste. Aqui em São Paulo também vai ter derby nessa semana, Palmeiras e Corinthians. Ninguém sabe se vai ter ou não, né? Já tivemos, inclusive, brigas interestaduais, né, com Cruzeiro e Palmeiras, e nada foi resolvido, ninguém foi punido. Mas é isso, meus queridos. Dito isso, cara, você sabe minha opinião, eu já cansei de dar minha opinião a respeito disso, sobre essa questão de vandalismo, de vândalos, de selvagens que ficam aí à frente das torcidas organizadas. Alguns, porque tem alguns na torcida organizada que realmente conseguem fazer ações legais de doações, né, que devem ser comentadas também, mas infelizmente alguns gatos pingados, no caso ali de Sport e Santa Cruz, eram muitos gatos pingados que fizeram uma cena de barbárie nas ruas de Pernambuco. Mas enfim, de Recife, né? Mas enfim, vamos conversar então sobre Bahia e Vitória, que foi o jogo que abriu essa rodada do final de semana, né? Inclusive com um clássico, né? Um clássico mesmo lá da Bahia. E, cara, começou o jogo com o Bahia dominando mais, tendo mais ações na primeira etapa e parando na excelente atuação do Lucas Arcanjo, né? Goleiro do Vitória. E o jogo terminou como começou, né? Com o Bahia dominando, tendo as principais ações. E se não fosse o Lucas Arcanjo, o Vitória teria saído derrotado desse jogo, que terminou 0-0 no placar. O Vasco também empatou com o Volta Redonda em 2-2, num baita jogo no Espírito Santo, cara. Ah, mas o Vasco não jogou tudo que poderia, então vai oscilar ao longo da temporada, isso é evidente. Mas nesse jogo o time conseguiu reagir, né? O Volta Redonda sai na frente no comecinho do segundo tempo com o gol contra do João Vitor. 5 minutinhos depois, o Veguete empata de pênalti. De novo, o Volta Redonda sai na frente com 2 grandes vacilos que a gente tem que falar aqui da defesa vascaína com o Bruno Santos. E aí o Verratti empata novamente nos acréscimos do segundo tempo, né? Foi uma reação muito boa do Vasco, e isso eu acho que dá uma certa motivação pro torcedor, né? Que às vezes quando o time sai atrás é difícil acreditar que vai reagir, mas o Vasco deu uma resposta boa contra o Volta Redonda, que é um baita time, de que pode sim reagir ao longo de derrotas ou de derrotas parciais aí nessa segunda, ao longo da temporada. Vale lembrar que o Volta Redonda e o Vasco são os 2 times que estão liderando o Campeonato Carioca, né? Os 2 têm 13 pontos. O detalhe é que o Vasco ainda não perdeu, né, na atual edição do Campeonato Carioca, mas vai encarar uma sequência de clássicos agora na reta final, que pode, obviamente, ser derrotado, mas não apaga a excelente campanha que o Vasco da Gama está fazendo no Cariocão desse ano, né, cara? Vale ressaltar isso também. Baita jogo no Espírito Santo, né? O jogo não aconteceu no São Januário, aconteceu no Kleber Andrade no Espírito Santo. No Campeonato Mineiro, o Vila Nova perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, gol do Hulk, no comecinho do segundo tempo também, cara, e o Galo mostrou muita evolução nesse jogo de hoje, não, né? De sábado contra o Vila Nova, jogou muito bem, conseguiu ir para cima, conseguiu envolver, conseguiu criar bastante chances, a maioria foi de fora da área, né? Foi de muito chute de fora da área, não converteu por capricho, porque realmente criou muito. E, cara, com essas credenciais que o Galo apresentou contra o Vila Nova, porque muitos times não conseguem dominar no estadual, não conseguem desempenhar tão bem assim como o Galo. O Grêmio também está jogando muito bem assim como o Internacional. Já vamos falar do Grêmio na sequência. Me mostra que o Galo tem potencial para ser um time forte. Talvez não um time que vai incomodar os grandes, né, postulantes a títulos, mas que vai ser um time ali que pode incomodar, pode ser difícil de ganhar, principalmente falando da Arena MRV, que o time precisa criar essa casca de ser um estádio difícil do adversário ganhar, né? Em 2024, por exemplo, foi muito baba ganhar do Atlético lá na Arena MRV. Falando de Grêmio, né, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu por 5-0, né? 2 gols do Cristaldo, Aravena, Monsalve e Bright White fizeram os gols do Imortal, que dominou, cara, do começo ao final do jogo, só deu o Grêmio. Foi um jogo, assim, espetacular do Grêmio. Se você acha que o Grêmio vai jogar igual ano passado, cara, com o Quinteiros, né, que é o novo técnico do Grêmio, cara, é outra cara, é um time muito mais envolvente, assim, consegue envolver muito bem o adversário, e eu vejo muito potencial nesse Imortal no Grêmio para essa temporada. Para mim, um dos que pode ali acabar beliscando alguma Copa, né, uma Copa do Brasil, Sul-Americana. Eu acho que o Grêmio pode ir para esse lado e talvez conquistar um título nessa temporada. Eu sempre falo isso, cara. Os times que ficaram de fora da Libertadores deveriam focar e olhar com mais carinho para a Copa Sul-Americana. É um título internacional, é um título que te dá muita relevância e você pode brigar, quer dizer, você vai brigar pela Recopa e ainda vai para a Libertadores diretamente. Então é um título que te dá muitas credenciais
de confiança para essa temporada, né? E o Cruzeiro não olhou com esse carinho todo no ano passado e o Grêmio poderia estar olhando com mais carinho, né? Esperamos isso. O Fortaleza também venceu no Campeonato Cearense, né? Fora de casa, que o jogo aconteceu no Presidente Vargas, por 1-0, gol de Iago Pikachu. Também foi um jogo onde o Fortaleza começou melhor, né? Conseguiu marcar o seu gol na primeira etapa, mas foi desandando ali com a expulsão, né? Infelizmente o jogador do Fortaleza foi expulso. O time até conseguiu recobrar ali, retomar o controle da partida no segundo tempo, conseguiu cadenciar um pouco mais o jogo, criar algumas chances, mas o Floresta também não teve um grande chance assim, de empatar o jogo, ou grande volume de chances para conseguir essa chance. Não, o Floresta é um time um pouco inferior, bastante inferior ao Fortaleza, não conseguiu apresentar tanto perigo assim, e o Fortaleza conseguiu essa boa vitória por 1-0. Nesse final de semana, inclusive Fortaleza e Ceará estão classificados para a semifinal, já vou falar do Ceará também, mas já estão classificados para a semifinal do Campeonato Cearense, né? E nesse final de semana tem a última rodada, onde Ceará e Fortaleza se enfrentam já praticamente sem pretensões nenhuma para essa fase de mata-mata, essa fase de grupos do Campeonato Cearense, já que os dois já estão matematicamente classificados diretamente para a semifinal. Você lembrando que os segundos e terceiros no Campeonato Cearense disputam as quartas de final, né, para ver quem pega Ceará e quem pega Fortaleza, e os dois últimos de cada grupo são rebaixados para a Série B do Cearense. Passando para o próximo jogo do sábado, tivemos o jogo da tragédia do final de semana, Santa Cruz 1, Sport 0. E, cara, seria um jogo lindo para eu estar falando aqui, que foi um jogo espetacular, que o Santa Cruz conseguiu uma vitória depois de muito tempo em cima do Sport. O gol do Douglas Esquilo no finalzinho da partida, cara, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele conseguiu fazer 1-0 para o Santa Cruz, e aí o time conseguiu se segurar. Mas, cara, teve que acontecer aquilo lá, né? Enfim, mas vamos falar de futebol. O jogo foi todo do Sport. O Sport dominou do começo ao final da partida, só que levando perigo em jogadas de bola parada, em chutes de fora da área, não conseguia infiltrar na boa marcação do Santa Cruz ao longo do jogo, né? No finalzinho acabou sendo castigado com esse belo gol, inclusive do Douglas Esquilo, uma bela cabeçada. E ainda bem que teve um bom jogo, cara. Foi um bom jogo de acompanhar, assim, apesar da barbárie, apesar dos absurdos acontecendo antes do jogo. Lembrando também que o Sport, o pernambucano, está na reta final. Daqui a pouco já acaba e vai começar o mata-mata. E tem esse alerta em relação às torcidas. No Campeonato Paulista, o time que vou comentar aqui 2 vezes, o Corinthians, venceu o Noroeste por 2-1 na Neoquímica Arena. Um jogo que estava muito bem encaminhado para o Timão, né? O Noroeste não conseguia apresentar nenhum risco para o Corinthians ao longo da partida, que fez o primeiro gol no primeiro tempo com o Igor Coronado. No segundo tempo conseguiu fazer um gol, mas foi impedido, muito bem impedido pelo VAR. Aí o Thales Magno conseguiu fazer o 2-0 para o Corinthians, só que acabou sofrendo gol no finalzinho do jogo, numa falha ali do Hugo Souza com o Pedro Felipe, né? O Noroeste acabou fazendo um gol ali. Cara, foi um jogo onde o Noroeste começou muito desatento, né? Errando muito, né? O gol do Igor Coronado foi absurdo. Foi uma sequência, né? Teve a sequência da bicicleta do Memphis, que o zagueiro praticamente recua pro Memphis nessa bicicleta, e na sequência do escanteio, mais uma vez a defesa desatenta, bola tocada pro Memphis praticamente cara a cara com o goleiro, o goleiro ainda acaba defendendo, só que no rebote o Igor Coronado fez 1-0 e aí, pô, desandou tudo praticamente do Norusca, né? Mas foi bom que o Corinthians aumentou o ritmo no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco lento, né? Devagar. No segundo tempo já engatou um pouco mais ali a quinta, e aí o Corinthians conseguiu fazer o 2-0 e sair com a vitória. Vamos falar de clássico. Tivemos Santos e São Paulo acontecendo na Vila Belmiro. Eu estava até esperando que o Neymar fosse jogar já esse jogo, mas infelizmente ele não foi validado no bid ainda, né? Provavelmente a estreia dele vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto na quarta-feira. Inclusive estou muito ansioso para ver esse retorno dele. Vamos ver como que vai ser esse primeiro contato de Neymar e futebol brasileiro, né? Faz 12 anos que a gente não vê isso. Mas o Guilherme foi o dono do jogo, né? Marcou 2 vezes, ajudou o Santos a virar o jogo, né? Porque o São Paulo saiu na frente com o Lucas ainda no primeiro tempo. Mas ainda no primeiro tempo o Guilherme conseguiu empatar, né, 1-1. E aí no segundo tempo o Gabriel Bontempo já fez 2-1 logo no comecinho e o Guilherme fechou a conta com o terceiro gol do Santos. Foi um jogo onde eu achei que o Rafael falhou um pouco em alguns gols, principalmente nos 2 gols do Guilherme. Eu acho que ele poderia ter feito coisa melhor ali, principalmente pelo que apresentou com o jogo contra o Corinthians, né?
Ele conseguiu fazer boas defesas, conseguiu anular muito bem os ataques corintianos, mas, cara, né, não tem como, né? O Santos foi para cima, conseguiu fazer os gols no segundo tempo, coisa que eu estava falando que o Santos estava sofrendo demais, né? Na etapa final, o Santos caía muito de rendimento, muito de físico, e nesse jogo contra o São Paulo conseguiu engatar a quinta ali no segundo tempo, fazendo os 2 gols e conseguindo virar o placar. O São Paulo, o que jogou espetacularmente bem contra o Corinthians, não conseguiu repetir contra o Santos na Vila Belmiro. Também no sábado tivemos mais um jogo do Campeonato Paulista, onde o Mirassol venceu por 1-0 o gol da avó, né, em cima do Velo Clube. Foi um jogo onde, mesmo com os reservas, o Mirassol conseguiu ir bem, conseguiu dominar de certa forma o jogo, né, apesar de tomar algum susto do Velo, mas, cara, conseguiu fazer 1-0 ali numa falha também do goleirão do Velo Clube e tá encostado ali no Corinthians na classificação para ver quem que é o líder do grupo A, né, que é o grupo 1, né, que tá ali brigando entre Mirassol e Corinthians. Mais um jogo do sábado é Juventude e Caxias, Caxias e Juventude, clássico da cidade de Caxias, e o Jaconeiro conseguiu vencer por 2-0. Esse jogo, inclusive, fazia 22 anos que o Juventude não ganhava do Caxias no estádio do Caxias, o Centenário. Baita jogo do Juventude, cara, conseguiu ser mortal nas chances que teve, foi melhor no confronto, né, apesar de ter sido um pouco equilibrado ali em alguns momentos, o Juventude sempre teve mais imposição física, conseguiu controlar, conseguiu se defender e conseguiu atacar no primeiro tempo com o Abner fazendo 1-0 e no segundo tempo com o Eric Farias fazendo 2-0, e que jogaço que a gente teve no Clássico lá no Sul, né, sem brigas, olha só, antes do jogo. No domingo tivemos o primeiro campeão, que foi o Flamengo, né? O Flamengo venceu o Botafogo na Supercopa com um totó de bola, dominou o Botafogo do começo ao final do jogo. Hector Dara, mas choveu, o juiz quis parar depois do gol de pênalti do Flamengo, blá, blá. Cara, isso é choro, porque o Botafogo tá sem técnico desde o ano passado, não sabe quem que vai ser o técnico do Botafogo para essa temporada, o time especula outros nomes e não anuncia ninguém. Já era para ter anunciado esse técnico, a gente já teve praticamente metade do Campeonato Carioca já acontecendo, o time não tem técnico, já tivemos a primeira decisão que o time vai disputar nesse ano e não tem técnico, perdeu jogando muito mal, perdido em campo, o Flamengo jogou absurdamente bem, porque tem técnico, tem alguém ali que consegue administrar os seus jogadores e fazer com que eles rendem no seu melhor. O Bruno Henrique fez 2 gols no jogo, o segundo gol, um golaço. O Luiz Araújo também fez um golaço na reta final da partida. E, cara, foi um domínio. Defensivamente, de meio campo, de ataque, de envolvência desses setores. O Flamengo tá jogando muito bem. Eu já falei desde o ano passado que eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz. Eu espero que ele desponte assim no time, consiga ir muito bem, porque merece, cara. É um técnico que pensa diferente, é um técnico que consegue aplicar suas estratégias, seus pensamentos no seu time, né, pelo menos que ele está mostrando para mim com o time do Flamengo, e eu espero que ele seja recompensado com uma seleção brasileira, cara, sem dúvidas. Para mim, eu acho que dos técnicos brasileiros naturais aqui, ele é o técnico que está despontando e ninguém está falando isso. É impressionante como ninguém está percebendo que o Felipe Luiz é um nome para a seleção brasileira. Patrick de Paula descontou no finalzinho ali, porque 3-0 seria feio demais. 3-1 ficou um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais aceitável. Mas, cara, o Botafogo ainda vai ter a Recopa Sul-Americana para disputar. Já em abril, praticamente daqui 2 meses, já começa o Campeonato Brasileiro. As fases finais do Campeonato Estadual vão acontecer agora em fevereiro/março. E o time ainda não começou. A Libertadores, se eu não me engano, começa em maio. Não tenho certeza. Abril ou maio começa a Libertadores. E o time não funciona, o time não tem técnico, o time não tem projeto, não tem planejamento para 2024, 2025. Então, cara, torcedor do Botafogo, comemora o que você teve ano passado, porque esse ano a esperança e expectativa do Botafogo é zero. É zero, porque o time não está desempenhando nada nessa atual edição do futebol brasileiro da temporada 2025 do time. Outro jogo de domingo foi o Ceará, que amassou o Barbalhas, né? Garantiu a classificação para a próxima fase com G maiúsculo, assim, garantir mesmo. 5-0. Pedro Henrique, ex-Corinthians, fez 1-0 para o Ceará. Depois, Ailon 2 vezes, Guilherme e Matheus Araújo fecharam a conta pro Vozão. Cara, baita jogo. O Ceará tá indo bem no campeonato cearense, né? Na Copa do Nordeste perdeu o primeiro jogo, mas é um bom time, cara. Eu acho que as credenciais dos times nordestinos, né? Bahia, Vitória, Sport, Ceará,
Fortaleza? Não sei se eu esqueci alguém. Mas são boas credenciais ali para um campeonato brasileiro muito estável dessas equipes. Não acho que vão passar perrengues ao longo de 2025. Óbvio que é difícil, né? Porque aí todo mundo com todo mundo, isso pode acontecer. Mas, por exemplo, Bragantino, Santos, talvez, Santos e Neymar, no caso, na reta final, no segundo turno, talvez acabe pesando mais que essas equipes tenham uma fase um pouquinho mais ruim do que essas equipes nordestinas que estão muito bem nos seus campeonatos. O Palmeiras também voltou a encontrar a vitória, vencendo o Guarani em Campinas por 4-1. Richard Rios fez o primeiro gol do jogo, né, lei do ex, ela sempre funciona. O Maurício fez o 2-0 logo na sequência, né, aos 13 minutos, e aí deu muita tranquilidade ao Verdão, né, que sentou momentaneamente no placar, segurou ali um pouquinho o Guarani no finalzinho do primeiro tempo. Aí no comecinho do segundo tempo já fez o 3-0 com o Estevão, e aí realmente sentou no placar de vez, né? Não queria muito atacar, quis mais se defender, acabou tomando um gol do Guarani com o Deni Júnior, e aí a pressão da torcida, da transmissão que estava ali no momento do jogo, achou que o Guarani ia conseguir, cara. O Palmeiras estava segurando o Guarani praticamente 60 minutos, 65 minutos de jogo. Por mais que o Guarani conseguia ter uma chancezinha ali pelos lados do campo, não tinha tido nenhuma finalização. O Everton não tinha feito nenhuma grande defesa no primeiro tempo. Tanto que o Palmeiras dominou a equipe, né, na primeira etapa. E o segundo tempo estava se mantendo igual. O Palmeiras dava a bola para o Guarani e o Guarani não sabia o que fazer com ela. E aí o Verdão conseguiu se segurar, conseguiu equilibrar o seu gasto energético ao longo do jogo. E aí o Estevão, ainda para fechar a conta e mostrar para todo mundo que o jogo já estava resolvido muito antes do que eles esperavam, fez ali o 4-1 no finalzinho do segundo tempo. Bom jogo do Palmeiras, bom jogo do Facundo Torres, gostei do que vi do uruguaio. Outro uruguaio que também foi muito bem foi o Piquerez, que entrou e deu assistência para o Estevão no finalzinho do jogo. O Palmeiras vai engrenando, né? É ainda muito lento, falta algumas peças, sem dúvida. Acho que falta um lateral direito ali com mais vitalidade do que o Marcos Rocha e Mike. Eu acho que já estão com uma certa idade, passam por algumas lesões ao longo da temporada. Tá faltando essa vitalidade na lateral direita e, obviamente, com camisa 9 para a tranquilidade ao torcedor, né, para ter um cara que seja o Uba Baraúba Obengol na frente ao Viverde. Mas o Palmeiras conseguiu vencer muito bem o Guarani. Não é fácil vencer o Guarani em Campinas, é um time que joga muito bem em seus domínios, e o Palmeiras conseguiu fazer uma baita vitória num campo muito judiado, viu, Corinthians? Assim como o Moisés Lucarelli também estava, pura lama, e o Palmeiras conseguiu vencer por 4-1. Vai com uma certa moral para o clássico, eu acho que inclusive o Corinthians vai com mais moral do que o Palmeiras, por conta do jogo de hoje, inclusive. Mas eu já chego lá. Mas obviamente isso dá uma tranquilidadezinha para o clássico de quinta-feira. No domingo também tivemos o Cruzeiro, que venceu por 3-1 no primeiro gol do Dudu, né, de cabeça. O Eduardo Pereira, ex-Palmeiras, fez 3-1 pro Cruzeiro. O Cruzeiro que saiu perdendo com um golaço, viu, do Uberlândia. Que é isso? Deixou a zaga inteira do Cruzeiro no chão. Fez 1-0, mas aí desandou, quis segurar, não conseguiu se segurar, acabou tomando o gol do Matheus Henrique 11 minutinhos depois. Gabriel de pênalti ainda conseguiu virar ainda no primeiro tempo, e o Dudu fechou a conta no finalzinho do segundo tempo. Bom jogo do Cruzeiro, que demora às vezes para se ligar no jogo, né? Tem esse probleminha. Ou demora, ou quando faz, por exemplo, no jogo contra o Itabirito, faz um bom resultado e some na partida. E aí complica um pouco, né? Porque você tem que correr atrás do resultado. Assim como foi o Palmeiras contra o Guarani. No Beira-Rio, o Inter venceu o Avenida por 1-0 num jogo, cara, que ficou marcado por uma defesaça do goleiro da Avenida, que eu não vou lembrar o nome dele, mas acho que é alguma coisa Mamar. É esse o nome, por isso que eu não guardei. Mas, cara, o Inter só conseguiu fazer 1-0 no gol do Bernabé, numa bola desviada que enganou o goleirão, cara. Mas se você sabe o nome do goleiro, deixa aqui nos comentários, porque foi uma excelente partida. Se eu fosse você, procurava no YouTube, você clube do interior, tipo comercial assim, vai lá ver essas defesas do goleiro. Cara, foi um absurdo o que ele fez no primeiro tempo. Uma defesa espetacular no primeiro lance e no rebote. Foi coisa de cinema que ele fez. Mas aí não aguentou, né? O Inter tava com pressão mesmo, tava indo pra cima e conseguiu fazer 1-0 com o gol do Bernabé. Que um baita no lateral esquerdo, viu? Do olho nesse lateral também que joga muita bola. Pra fechar o domingo, tivemos um empate 1-1 entre Fluminense e Boa Vista. O Boa Vista saiu na frente com o Marcos Paulo e até então parecia
que o Fluminense não ia conseguir vencer a equipe do Verdão do Saquarema, mas conseguiu fazer o gol de empate no finalzinho do jogo com o Samuel Xavier. Fiquei muito feliz de ver o Caetano em campo. Para quem não sabe, o Caetano, volante do Boa Vista, estudou comigo no ensino médio, não junto comigo, né, porque eu sou um pouco mais velho, mas ele estudou na mesma escola, a gente brincava junto praticamente ali, convivia junto, conversava já entre a gente. É muito legal ver que ele saiu aqui do Botafogo de Ribeirão, foi pro Boa Vista e ver o moleque ali jogando no Maracanã, me encheu os olhos, gostei muito de ver, e foi um jogo ali entre as 9h30, é óbvio que eu vi o Inter e também vi o Fluminense, mas foi um jogo que eu quis dar uma atenção a mais, porque é legal de ver, né, essas coisas acontecendo, coisas que o futebol nos proporciona. Espero um dia poder entrevistar o Caetano e o Gabriel Caetano na beirada do campo. O Novo Horizontino perdeu hoje para o Corinthians por 1-0, o Corinthians com o time reserva. O Novo Horizontino, que inclusive foi o dono da partida, não só na questão de estádio, mas foi o dono também ao longo do jogo, né? Teve as principais chances, dominou a partida do começo ao final. Só que, cara, o gol do Corinthians é um absurdo que um goleiro de futebol brasileiro, Série A do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino está na Série B do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, tem uma falha como aquela. Ele falha, não consegue tirar a bola de dentro da área, e para ajudar ainda, meu goleiro maravilhoso, o Jordi, se eu não me engano, fica parado na mesma posição, ele não volta pro gol. Se ele tivesse no gol, ele pegava aquela bola com o peito, assim, a bola batia aqui no peito dele, ele pega aqui, ó. Eu sou goleiro pra caralho, jogo muita bola, tá? E aí ele pegaria aqui, ó, encaixe, não ia passar daqui. Acabou saindo, se embananou todo e acabou que o Corinthians fez 1-0 com o Alex Santana. Não estava merecendo, mas obviamente eu acho que essa vitória dá muita moral pro Corinthians, pro clássico, porque vou te dizer o seguinte, mesmo jogando mal, o Corinthians ganha. Jogando bem, o Corinthians perde, como foi contra o São Paulo, mas ganha alguns jogos. Tem bola na trave, o goleiro faz pênalti, defende o pênalti. É um começo de ano assim de muita maré boa pro Corinthians. Vamos ver como que vai ser até o final do ano, porque à medida que os clubes vão se reforçando, o Corinthians até o momento não tem nenhum reforço anunciado, as coisas podem mudar. O primeiro grande teste do Corinthians foi contra o São Paulo, o time tomou um totó de bola no segundo tempo. O segundo agora vai ser contra o Palmeiras, onde o time vai, mas só que é um derby, cara. Um derby é difícil explicar para vocês, porque eu sou paulista, sou nascido aqui no estado de São Paulo, e eu conheço um pouco mais essa questão de derby do que vocês que são de fora. É um jogo maluco, onde um time que está mal pode se fortalecer com uma vitória ou um empate, e um time que está bem, está voando na temporada, se perder, cara, desanda completamente até o próximo derby. Então é sempre assim, acabou o derby, até o próximo derby as coisas podem mudar, entendeu? As coisas vão ser trágicas para quem perdeu ou maravilhosas para quem vencer. Mas é isso, meus queridos, uma rodada muito intensa, a gente vai encaminhando, como eu falei, para a reta final dos campeonatos estaduais. Acho que vai render muitas emoções até esse mês de fevereiro, que vai ser um mês decisivo, né? O Campeonato Paulista, por exemplo, está faltando ali 4 jogos para acabar. No caso do Corinthians são 5, né? Os restantes são 6. Mas a gente pode, vou passar rapidinho para vocês aqui, ó. Se eu não me engano, o Carioca faltam... Deixa eu ver. É muito rápido. O Carioca faltam 3 joguinhos para acabar. Né? O Carioca 3 jogos. O Mineiro falta menos ainda. Falta 2 jogos. O Gaúcho, se eu não me engano, acho que são 2 jogos também. Não, o Gaúcho são mais. Não, o Gaúcho são 3 jogos também. Então, cara, é muito louco isso, né? A gente já está encaminhando para o final. Como que esse calendário está atropelando os clubes do futebol brasileiro? O Campeonato Baiano faltam 2 jogos, cara. O Cearense, como eu falei, vai acabar no próximo final de semana. E tem ainda acontecendo no meio disso tudo a Copa do Nordeste. E vai ter a pré-Libertadores, e vai ter a pré-Sul-Americana, enfim. Esse calendário tá maluco, cara. Eu acho que a gente chegou no ponto onde em quem reforçou, quem se preparou para essa temporada, vai colher os frutos, bons frutos, nesse início de temporada. É isso, meus queridos. Obrigado. Desculpa o vídeo comprido, mas era muita informação, muita coisa que eu queria falar com vocês. Se inscreve no canal para essa força, viu? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.